Paz do Senhor Jesus, meus amados, como estamos por aqui, espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, com a vida de todos aqueles a quem você ama. Esse é o desejo do meu coração para você que me assiste, que me ouve. Sim, meu povo, no vídeo de hoje nós iremos contar a história do pecado do nosso querido rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, porém falho, assim como eu e você, né? Porque justo mesmo e perfeito só o próprio Deus. Gente, vocês vão ouvir um barulho de um gato miando. Então, esse gato não é meu, esse gato é da vizinha do apartamento de cima. Então, esse gato já está miando, já faz desde ontem à noite, hoje é segunda-feira, e tá miando e não sei o que fazer com esse barulho. Ignore, mas o gato não é meu, é da vizinha, do AP de cima. Sim, então, assim como eu e você, Davi era um homem falho. Segundo o coração de Deus, sim, mas cheio de falha. E todos nós que lemos a Bíblia já vimos a história do rei Davi com Betseba. Betseba, que era uma mulher casada com Urias, um soldado do rei Davi, e ali ela foi se exibir, e o rei Davi, em vez de fugir da aparência do mal, se abraçou com a aparência do mal e ali cometeu o pecado do adultério com Betseba, e ela chegou a engravidar. Porque com Deus é assim, não tem como ocultar as coisas, né? Tudo está nu e patente diante de Deus. Nós podemos ocultar diante dos homens, mas de Deus ninguém se esconde e ninguém escapa. Pois é, e ali ele viera a ter um relacionamento com a Betseba, como todos já sabem, sendo ela ainda casada com Urias. Quando o rei descobre que ela estava grávida, armou para que Urias viesse a se deitar com ela, para que ele viesse a entender que o filho era dele próprio, Urias. Mas Deus é tremendo e maravilhoso e não tem o culpado por inocente, fez com que Urias não tocasse em Betseba. Porém, sem ter saído, né, o rei Davi, sendo um rei, sem ter como ter saída, arquitetou a morte do seu soldado Urias. Já não bastava ter cometido o pecado de adultério, agora viera a cometer mais um pecado, que era o assassinato do seu soldado, armar para que ele fosse morto, né? Todos conhecem essa história. E tudo aconteceu como o rei Davi planejou. Urias foi assassinado na guerra. Sim, e ali ele tomou Betseba como sua esposa e ficou como se nada tivesse acontecido, né? Ninguém sabia de nada, mas o principal que precisava saber tinha visto tudo, que era o próprio Deus que sabia e era o único que importava para que fizesse alguma coisa. Passado-se o tempo, Betseba dá-lhe à luz a criança e o próprio Deus aqui em 2 Samuel, capítulo 12, tem por título: Natã, o profeta, repreende a Davi. Então chega ali Natã ao rei Davi e começa a narrar uma história para o rei Davi, perguntando o que ele acha daquela história. Eu recomendo a você ler o capítulo inteiro de 2 Samuel 12 para você entender mais esse vídeo, porque se eu for ler tudo, o vídeo vai ficar muito longo. E ali o Natã começa a narrar aquela história. E aqui no versículo 5, o rei Davi fala: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse: Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E ainda acrescentou mais: e pela cordeira, que no caso seria Betseba, tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, pregando para ele mesmo. Mal sabia ele que aquela repreensão da parte de Deus vinha
era para ele próprio, né? Então, aqui no 9, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. Por que fizeste mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Aqui o Natan já tinha revelado que ele era aquele homem a qual ele narrava aquela história, e porque ele tinha feito algo tão ruim diante dos olhos de Deus, que era ter matado Urias e roubado a sua esposa, tomado para si, sendo que tinha várias outras mulheres, e ele veio pegar exatamente a esposa do seu soldado. Aí mais embaixo está dizendo aqui no 11: assim diz o Senhor, eu que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Aqui o Senhor estava dizendo que ele também iria ser envergonhado diante de todos, na claridade, diante do sol todo, ia ver os outros tomando aquela esposa, porque aquilo era muito desonroso naquele tempo. Aí vamos aqui, porque no 12, porque o fizeste, porque tu o fizeste em oculto, mas eu quem? O Senhor, este negócio perante todo Israel e perante o sol. O Senhor estava dizendo que ia envergonhá-lo ele. Ele fez tudo em oculto, na moita, escondidinho. Mas Deus disse, mas eu irei fazer este negócio, escancarar o teu pecado perante todo Israel. Durante o sol, na claridade, todos iriam ver o que o rei Davi tinha feito, porque é assim que Deus trabalha. Você que acha que está aí na moita, fazendo tudo em oculto, achando que Deus não está vendo, Deus está te observando. E no tempo certo, o Senhor esclarecerá a todos o teu pecado, a tua maldade, a tua malícia, a tua vergonha, porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, com Deus não se barganha, com Deus é sim, sim e não, não, não existe entre meios. Com Deus é somente a verdade que prevalece, o engano cai por terra. Então, muito cuidado você que está maquinando no oculto, achando que ninguém está vendo, né? Pois é, ninguém pode estar vendo, mas o principal que tem poder de fazer todas as coisas está com os olhos, como chama de fogo em cima de você. E na hora certa, a conta vai chegar. Vamos mais para cá. E no 16 fala assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado acerca sobre a terra. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo criança ainda viva, lhe falava, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? E ali o Senhor concedeu que aquela criança viesse a falecer, porque aquela criança era fruto de um engano, fruto de um pecado, fruto de um adultério, seguido de morte. Ali causou muita coisa que o Senhor abominava, e o Senhor recolheu aquele fruto, aquela criança. A criança não tinha culpa, mas por causa do erro do seu pai, o Senhor retirou a vida da criança, como falara para Davi. E ali o Davi reconheceu que só o Senhor é Deus. E se você continuar lendo
Mais para frente, você vai ver que a espada nunca saiu da casa de rei Davi. Muitas coisas aconteceram por causa desse pecado, por causa desse ato mal feito que Davi fizera, por causa desse grande pecado diante do Senhor. Aconteceram muitas outras coisas a qual envergonharam o rei Davi, mesmo o rei Davi, sendo um homem segundo ao coração de Deus, causou um grande estrago à sua família, porque por causa de um vacilo, porque ele não conseguiu dizer não a um desejo que não provinha do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes nós queremos negociar com o diabo. Não, meu irmão, não negocie com o diabo, porque o diabo só tem morte para te dar. Ele não tem nada de bom a te oferecer. E se você continuar lendo, você vai ver que aconteceu um incesto na família do rei Davi. O outro irmão, filho de Davi, assassinou o próprio irmão, e as tragédias foram acontecendo assim como o Senhor falara pelo profeta Natã, porque há uma diferença quando Deus fala e quando Deus não fala, porque quando Deus fala, se cumpre do jeitinho que o Senhor falou. E muitos estão aí, os falsos profetas, Deus me disse, e Deus não disse, foi nada, que nada aconteceu. Mas quando o próprio Deus fala, acontece do jeitinho que o Senhor falou, porque com o Senhor não há engano, nada fica em oculto que não seja revelado, que possamos cair em si, que possamos aprender na palavra do Senhor, que com Deus não se brinca, que com Deus não se zomba. Temos que procurar se aprumar cada dia mais na presença de Deus, andar nos seus retos caminhos, para que o mal não sobrevenha sobre nós. Que Deus possa ter falado no teu coração, que Ele possa abrir a sua mente para procurar buscar o verdadeiro evangelho, meditar na palavra do Senhor, aonde há sabedoria, aonde há vida, aonde há a verdadeira verdade, que a Bíblia é inerrante. Eu posso falhar, o outro irmão do seu lado pode falhar, você pode falhar, mas a palavra do Senhor é inerrante e ela é viva e eficaz, que dá vida e vida com abundância a todos aqueles que procuram meditar e praticar o que diz as escrituras. E o gato continua miando. Então esse foi o vídeo. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Leia o capítulo inteiro e você entenderá mais sobre o que Deus quer falar contigo. Paz do Senhor e até o próximo. Beijo.